se prepara para trazer instrução do alto para nós. Que ele seja agora habilitado no Espírito, ungido mesmo, cheio de Deus, para falar da tua parte, nos capacitar e nos transformar. Que as palavras da boca dele sejam verdadeira vida e transformem, nos façam mudar as nossas maneiras, nos façam decidir de forma diferente e enxergar de outra forma. Ajuda-nos todos, Pai, e inspira o teu servo a falar conosco, sendo Deus falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Prega bem. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, shalom do Senhor, né? Glória a Deus. Eu convido a gente a abrir a Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Você está projetando? Esse livro de Zacarias é um profeta que ele viveu lá para os idos de 450 a.C., justamente quando estava sendo reconstruído o templo. E tem muita ligação com o que o apóstolo falou hoje aqui, porque sobre os tabernáculos, né? Porque o templo ele foi concluído e celebrada a festa dos tabernáculos, né? E esse texto nos remete a um recomeço daquele povo, e eu queria falar sobre isso essa manhã, né? Sobre recomeços. Não só na nossa vida profissional, pessoal, mas também na nossa caminhada com Cristo, né? Então aqui a palavra diz, Zacarias 4:6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio à aclamação, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quem que já não teve a necessidade, né, de algum recomeço na vida, né? Quem já não teve um revés, uma perda, né, seja em qualquer área da nossa vida, e precisou recomeçar, né? Precisou começar do zero, como nós falamos, né? O que a gente tem que ter em mente é que Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E no infinito amor dele, ele prepara, né, para que a gente seja capacitado, não pela nossa força, como diz aqui nesse texto, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos alinhados com Deus, esse recomeço que muitas vezes nos parece difícil, seja por conta do que nós já passamos ou pelas dificuldades que a gente sabe que muitas vezes vai enfrentar, mas Deus nos capacita, né? O infinito amor dele e o Espírito Santo que habita em nós nos capacita para isso. Então, nossos sonhos, projetos, ideais que muitas vezes nós temos e são interrompidos, ou por algum revés, ou por alguma perda, Deus está falando essa manhã, não despreze os pequenos começos, né? Não despreze aquilo que o Senhor está colocando para que a gente possa recomeçar, que nem sempre é tão grande como aquilo que nós experimentamos e de alguma forma perdemos. Eu entendo que o maior recomeço, né, que Deus nos propicia é o encontro com Jesus. Esse é o momento da cruz, né? Nós deixamos o velho homem e passamos a ser um novo homem. A cruz é esse divisor de água nas nossas vidas. Esse é um dos grandes recomeços. Tem alguém aqui que ainda não teve o encontro com Jesus? Todos já tiveram? Todos já tiveram esse recomeço? Glória a Deus por isso, né? Então nós deixamos o velho homem e temos um novo homem pela frente. A cruz
não é o crucifixo, né? A cruz ela tem um significado fundamental na nossa vida. Nós temos que estar constantemente olhando para ela. A palavra diz que Jesus já encravou na cruz todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, todo o escrito que havia contra nós. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, quando nós colocamos Ele no nosso coração, quando nós declaramos isso com a nossa boca, né, todo o escrito que havia contra nós, todas as acusações que haviam contra nós, Ele cravou na cruz e lá ficou. É como se a gente imaginasse, né, que a gente tem uma grande dívida. Como é que a gente vai pagar essa dívida? Né, a gente não consegue se movimentar porque tem essa dívida, não faz nada. Vem alguém e fala, estou quitando essa dívida para você, recomeça. Parte do zero e vai em frente. Foi isso que Jesus fez conosco, né, com todo o escrito, com o pecado que Ele levou na cruz. Então, esse novo homem, né, que Paulo muito bem fala em Romanos, ele diz o quê? Que nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que andar em crescimento, nós temos que desenvolver essa nossa salvação. Nós temos que ter um caminhar cada vez mais próximo de Jesus. Nós temos que ir nessa direção de intimidade cada vez maior. Mas o que nós percebemos, muitas vezes, é que a gente cai numa rotina. A gente cai no mesmismo, a gente acaba não vendo transformações, a gente acaba não vendo mais a operação de Deus, porque a gente se acostuma. Vamos fazer a ceia, todo mês a gente faz a ceia, e vira uma rotina, vira uma coisa que a gente perde aquela noção, aquele entendimento da importância daquilo para as nossas vidas. E a nossa caminhada cristã, depois de alguns anos, parece que vira algo banalizado. E muitas vezes nós somos puxados pelas coisas do mundo, que vão nos atraindo, que vão nos levando. E aquele recomeço, né, que em algum momento já foi abençoado, a gente começa a ir claudicando, a gente começa a ir capengando, a gente começa a ir deixando para trás, e passa a perder essa intimidade, né? Nada muda nas nossas vidas, nós ficamos nesse mesmismo, né? Nós ficamos com trincas, com fissuras, muitas vezes por conta de relacionamentos. Jeremias fala que as cisternas rotas não retêm água, e essas trincas, essas fissuras, muitas vezes faz que a gente não retenha essa água, né, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a gente vai perdendo esse contato. E aí a grande pergunta que a gente nos faz muitas vezes, né, cadê essa novidade de vida? Onde está essa novidade de vida que a palavra fala? Eu não estou vendo. E a gente, às vezes, perde aquele pique, aquela vontade, aquela força de recomeçar. E a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita nas nossas vidas. O Senhor não nos manda nada além daquilo que nós podemos suportar. Essa semana eu vivenciei aí uma situação, 2 pastores muito amigos meus, que já tinham ministério há 8 anos, se separando. Muito triste, né? Porque cada um tem que ter o seu recomeço. Depois de 8 anos de ministério, a igreja não era grande, era uma igreja pequena, mas a gente vê que algumas situações que são banais, né? Às vezes problemas de comunicação, às vezes alguma coisa que foi mal entendida, mal interpretada, leva a uma situação dessa. E na nossa vida também muitas vezes é assim, né? Coisas mal interpretadas criam essas trincas, essas fissuras, e a gente não consegue reter mais a água. Nós temos que restabelecer, né, os joelhos trôpegos e caminhar, como a palavra nos garante, em linha reta. Nós temos que ir em direção aos planos, aos projetos de Deus na nossa vida.
Nós não podemos ficar parados, né? Nós não podemos ficar nesse mesmismo, nós temos que ter esse recomeço. A Bíblia nos dá muitos exemplos de recomeço. Nós poderíamos começar lá com Adão, que teve que recomeçar, né? Todos os patriarcas tiveram recomeço, Abraão teve seu recomeço, Isaac teve seu recomeço, né? Foi um grande abridor de poços, Jacó teve o seu recomeço. E se a gente for passando, né, o povo de Israel nessa volta do cativeiro teve o seu recomeço. Se a gente for para o Novo Testamento, quando lá em Apocalipse, João recebe as cartas, a primeira carta é dirigida a Éfeso, né, que Deus fala, não tenho nada contra ti, mas volte ao primeiro amor, veja onde caíste, se arrepende, recomeça. Então nós temos muitos exemplos que cada um deles, a gente poderia estar aqui falando alguns bons momentos sobre cada um desses recomeços e aprender lições fantásticas com cada um deles. E nunca é tarde para nós recomeçarmos, né? Nunca é tarde para a gente retomar aquele projeto, nunca é tarde para a gente retomar a nossa caminhada cristã. Nunca é tarde para que a gente ore por um filho, por alguém querido que se desviou e que a gente quer que volte a ter esse reencontro com Deus. Nunca é tarde para isso. Basta que a gente tenha fé, basta que a gente dobre o joelho, ore e deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer o trabalho, deixa Deus ser Deus. Muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, nós queremos determinar coisas para Deus, mas deixa Deus ser Deus, simplesmente isso. Mas desses muitos exemplos, eu queria pegar justamente o contexto dessa passagem, que é a reconstrução do templo. Essa passagem ela acontece exatamente quando o povo está voltando lá do cativeiro de 70 anos para recomeçar, para reconstruir um templo destruído, para reconstruir aquele local onde era o encontro deles com Deus. E isso acontece lá no livro de Esdras, que a gente pode abrir para falar um pouquinho sobre esse momento, onde o povo volta para reconstruir o templo. Apesar de ser livro de Esdras, os 6 primeiros capítulos são dedicados a Zorobabel. É ele que volta comandando mais ou menos 50 mil homens, para fazer essa reconstrução de um templo destruído. Isso, como todo o Antigo Testamento, é sombra, do Novo. O Novo é a substância, é Jesus. O Antigo Testamento, ele não são os fatos, ele está apontando para aquilo que viria a acontecer em Jesus. Então, o que representa essa reconstrução do templo? Para nós somos o templo do Espírito Santo. É reconstruir aquela habitação onde o Espírito Santo vai morar. É deixar uma habitação agradável para o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente está desesperado buscando a Deus, e onde Ele está? Está dentro de nós. E às vezes nós não somos capazes de achar. Alguém já procurou alguma coisa em casa e não achou? Porque está tão bem guardada. Eu já fiz isso várias vezes. Eu vou guardando, vou juntando algumas coisinhas e quero aquele parafuso que eu sei que eu tenho, mas não acho. Aí precisa comprar. E tem um monte lá. E às vezes a gente tem alguma coisa que guardou, quando vai precisar, não encontra. Porque não está tão organizado quanto deveria, não está tão identificado quanto deveria. Assim é o Espírito Santo, muitas vezes, em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A palavra nos garante isso. Nós temos que tomar posse disso, porque é o que está na palavra. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Quem é o Espírito Santo? É aquele que Jesus deixou no lugar dele, é o outro. E quando essa palavra outro está dizendo é o mesmo nível, ele não é inferior.
Aliás, não tem hierarquia na Trindade, né? Tem atributos diferentes para cada um. Então, o Espírito Santo, por ele ter se revelado por último, não significa que ele seja inferior a Jesus ou ao próprio Deus. É que cada um tem os seus próprios atributos. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Só que às vezes nós não encontramos e estamos desesperados aí procurando. Então, o que a gente precisa? Reconstruir o nosso templo. A gente precisa fazer lá uma reengenharia, muitas vezes, no nosso templo. A gente precisa ver onde é que estão lá os buraquinhos, onde é que estão as falhas, onde é que precisa fazer as reformas, para que a gente possa, de alguma maneira, reencontrar o Espírito Santo com muito mais facilidade do que a gente, muitas vezes, está encontrando. Então, quando o Zorobabel fala isso para Esdras, no momento do livro de Esdras, mas fala para Zorobabel, né, Zacarias está dizendo o seguinte: não vai parar a obra. Porque quando eles começaram a reconstruir o templo, eles encontraram oposições, eles encontraram dificuldades. Né, eles voltaram, lá restabeleceram todas aqueles cerimoniais que tinham que restabelecer e começaram a obra. Primeiro fizeram o altar, tudo bem, né? E aí celebraram a Páscoa. O altar, nós temos que ter o altar na nossa vida, né? O altar é o nosso lugar de adoração, é o nosso momento de adoração. A palavra diz que Deus vem buscar adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando eles começaram a colocar os alicerces do templo, eles começaram a encontrar oposições dos inimigos que não queriam que o povo se restabelecesse lá em Jerusalém. Porque eles saíram de lá há 70 anos, né, e nesses 70 anos alguém foi tomando conta daquela terra, alguém foi invadindo aquela terra, e eles sabiam que seriam expulsos. Até hoje tem lá a briga, né, que querem ter uma participação nisso, né, que na terra que é do povo de Israel, que são dos judeus. Então, quando eles começaram a reconstruir esse templo, eles tiveram algumas dificuldades. Como nós também, muitas vezes, encontramos barreiras e dificuldades. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar de perseverar, porque é um projeto de Deus. O novo homem, ele tem que se sobrepor ao velho homem. Quanto melhor tiver a nossa edificação, mais o velho homem vai ficando enterrado. Mas de vez em quando ele quer aparecer, ele surge. Paulo não disse que esmurrava a carne toda hora? Porque ele surge, ele vem. Mas o novo homem, ele tem que prevalecer. O novo homem, ele tem que predominar. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita em nós, com o seu Espírito Santo. E se a gente der espaço para Ele, se a gente der um local adequado para Ele, obedecendo a palavra, estando em oração, deixando o pecado de lado, Ele vai nos guiar, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos fortalecer. Ele vai fazer com que a gente atinja os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, quando no capítulo 4 do livro de Esdras, a gente lê lá, no 4:2. Vamos começar do 4:1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui.
O que significa isso para nós? Significa alianças que muitas vezes nós estamos fazendo com o mundo. O mundo vem e nos seduz, né? O mundo vem e nos atrai, fala, deixa eu caminhar contigo. Vem aqui, né? Cede isso, cede aquilo, faz uma concessãozinha aqui. Não deixa o teu pecado de estimação, carrega ele, vai levando. Né? São coisas que muitas vezes tentam nos tirar do foco da obra, né? Tentam nos tirar dessa construção do nosso templo, tenta nos tirar do centro da vontade de Deus. E aí nós temos que ter o discernimento para saber que muitas vezes essas alianças não vêm de Deus. Muitas vezes essas alianças são do inimigo tentando retardar o nosso progresso. Ah, mas pastor, como é que eu vou saber isso? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Como é que eu vou saber isso? A paz é o árbitro dos nossos corações. Porque às vezes a gente vai, né? A gente vai no embalo, vai no impulso. E eu falo isso por mim, porque eu sou muito assim, né? E tive que recomeçar várias vezes, porque você faz um projeto, você faz alguma coisa, vai no embalo, vai naquele impulso, vai naquela tua força, no teu conhecimento, e chega lá na frente e não dá certo. Eu perdi uma empresa achando que fosse de Deus, e que deixou aí um prejuízo razoável, e achava que era de Deus, mas não era. Deus não faz coisas que não sejam para o nosso bem. Mas era o meu conhecimento, era a minha área, era aquilo que eu dominava, então vamos em frente. E Deus está nos alertando com relação a isso, né? Às vezes a gente vai ter algumas alianças, entre aspas, que não são dele. E a gente tem que buscar na multidão de conselheiros a sabedoria. Sabe? A gente tem que saber que a paz é o árbitro do nosso coração. Deus não é um Deus de confusão. Se eu com a minha esposa somos uma só carne, o que ele falar para mim tem que falar para ela. Senão não funciona. Deus não vai falar para um só. E aí impede a obra, né? E aí impede o desenvolvimento. E aí nós vamos patinando muitas vezes nesse recomeço. Então, muito cuidado com isso, né? Nesse período, 2 profetas se levantaram, Ageu e Zacarias, né? E eles é que foram fortalecendo e orientando o povo, né? Profeta é aquele que fala no lugar de alguém, eles falavam no lugar de Deus para aquele povo. O povo precisava de uma direção, né? O povo precisava de uma orientação. Eles vieram do cativeiro, separados provavelmente, eles podiam lá fazer seus cultos, ter suas sinagogas, mas não estavam no local que era deles, que era a vontade deles, que era Jerusalém. E nós, muitas vezes, temos o Espírito Santo, mas nós estamos com o templo derrubado. Nós estamos com brechas nesse templo. O livro seguinte, que é o de Neemias, uma vez que o templo foi finalizado, ele foi reconstruir os muros. É assim na nossa vida, né? Nós reconstruímos o templo e depois nós fechamos as brechas, os muros, para que os dardos inflamados do inimigo não nos atinjam, né? Para que a gente fique mais protegido das ciladas do inimigo, das coisas que estão no mundo. Porque, olha, é muito fácil a gente cair nessa cilada. Não pensem vocês que o inimigo vem com um tridente, soltando fogo pela boca, com 2 chifrinhos, como ele é idealizado. A palavra diz que o inimigo vem como anjos de luz. Por isso, muito cuidado. Ele é hábil. Ele é astuto, né? E ele está o quê? Ao derredor, pronto para nos tragar. Então nós temos que tomar cuidado, né? Se a gente sai do centro da vontade de Deus, nós somos uma presa muito fácil. Por mais que a gente ache, não, comigo não acontece.
né? Comigo, não, eu estou vacinado contra isso. Cuidado. Né? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Né? Enquanto a gente acha que está mais firme, é quando a gente tem que tomar mais cuidado. Uma vez eu presenciei um afogamento, e eu que levei lá o salva-vidas lá que era uma praia um pouco isolada, e eram 2 meninas que saíram para nadar. A que morreu é a que sabia nadar. A outra, com receio, não se aventurou. Aquela que disse que sabia nadar, não, pode vir, pode vir. E foi ela que veio a falecer, afogada. Então, quando a gente acha que está muito firme, cuidado. Né? Quando a gente acha que sabe, que domina, cuidado. Porque quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Uma outra coisa que a gente vê aqui, está um pouquinho mais para frente, no versículo 5 do capítulo 4. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Difamação, fofoca, diz-que. Isso não acontece aqui, eu sei. Acontece em outros lugares, né? Mas isso é coisa que tende a desestabilizar o projeto de Deus. É coisa que tende a desmoralizar, muitas vezes, pessoas idôneas. São coisas que se falam e que não tem nenhum fundamento, né? Só para desestabilizar. E isso foi crescendo tanto ali, né? Que chegou aos ouvidos do rei, que o rei falou, não tem mais obra. Né? Manda parar, manda aqueles caras pararem o templo, porque realmente eles são perigosos. E o templo parou. A obra parou. Né? E muitas vezes nós nos vemos nessa situação, né? Parando os nossos recomeços, parando a nossa caminhada cristã, por conta de uma bobagem muito grande. Alguém que falou alguma coisa, alguém que disse alguma coisa, alguém que fez alguma coisa, ou algo que a gente esperava de Deus e não aconteceu. Né? E aí vem o mundo e fala, cadê teu Deus? Mas como é que você está passando por essa situação? Teu Deus não vai te livrar disso? Como é que você está passando por essa dificuldade financeira? Por que você está tendo esse problema de saúde? Tudo para que a gente tire o foco da cruz. Né? Tudo para a gente deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E nós temos que ficar firmes contra isso. Né? Porque nada mais são do que articulações para tentar nos demover da caminhada cristã, do crescimento cristão, do desenvolvimento da nossa salvação. E aí aparece a figura do profeta. É exatamente nesse momento que Zorobabel fala aquilo que nós lemos no início. Né? Que Zacarias fala aquilo para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não despreze os pequenos começos. Não desista. Vai em frente. Tinha gente que chorava ali. Sabe por que ele chorava? A palavra diz aqui que os mais antigos, né? Não vou falar os mais velhos, os mais antigos, choravam. Porque eles tinham conhecido o templo de Salomão. E o templo que Zorobabel estava construindo era muito mais simples. Né? Não tinha aquele monte de ouro, aquela pompa toda com que Salomão construiu o templo. Era um templo simples. E é quando Ageu se levanta e fala, olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Porque a glória não está na suntuosidade, no local, no tamanho. Né? Mesmo porque Deus não habita em templos feitos por mão. Ele habita no nosso coração, Ele habita em nós, Ele habita em cada um de vocês. O Espírito Santo está aí falando com cada um de vocês. Basta a gente dar espaço para Ele, né? Basta a gente permitir que Ele opere nas nossas vidas. E Ageu fala, subi ao monte,
Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, diz o Senhor. Subir ao monte significa oração. Nós temos que ter o nosso momento de oração. É o momento que nós conversamos com Deus. É o momento que a gente troca, né? Não é aquela coisa formal, é aquela coisa de pai para filho, de filho para pai, onde não tem a formalidade. Né? Jesus, ele já fez um novo e vivo caminho, ele já rasgou o véu. Nós não precisamos ter mais todo aquele cerimonial para poder chegar a Deus. Né? O que é o Yom Kippur que o pastor falou agora pela manhã? É o dia do perdão. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar o pecado de todo o povo e receber o perdão para o povo, uma vez por ano. E só ele entrava. E eu não sei se é verdade, mas dizem que ele entrava amarrado com uma cordinha, né? Porque se tivesse pecado, ele ia ser fulminado e puxavam ele pela cordinha. Mas ele ia lá com as 12 tribos, né, na sua vestimenta, representando lá cada tribo de Israel, para que houvesse o perdão. Nós não precisamos disso. Né? Nós temos livre acesso ao Pai. Jesus rasgou o véu. O sacrifício de Jesus na cruz foi único, não tem outro. Ele já levou os nossos pecados, ele já levou tudo, nós temos que tomar posse disso pela fé. E nós temos que ter uma caminhada para que a gente possa ir seguindo e desenvolvendo isso na nossa vida, buscando mais intimidade com Cristo. Mas a qualquer momento a gente pode bater na porta de Deus. É subir ao monte, não tem mais o monte era o local lá que trazia lá para o povo de Israel segurança, onde eles construíam as cidades, era o local do templo, era o local onde era fértil, né, o sopela das montanhas. Hoje o monte é cada um de nós. O Espírito Santo está aqui. Vamos falar com ele, vamos bater um papo com ele. Vamos ter um momento de oração, um momento de comunhão com ele. Abrir o nosso coração. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele quer conhecer a nós. Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente peça. Não vou pedir porque Ele já sabe. Não, Ele quer. Ele quer ver a nossa... a gente mostra submissão a Deus, humildade a Deus. E Ele vai exaltar os humildes. Por isso nós temos que, sabe, quando a samaritana falou para Jesus, onde é que eu vou adorar, nesse monte ou no outro? O que Jesus respondeu para ela? Nenhum nem no outro. Deus vem buscar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso é a essência, né? Não é a sombra, é a essência que nós temos que buscar. Edificai a casa é o nosso crescimento espiritual, é a construção do templo. Nós temos que estar sempre edificando, sempre fazendo uma reforminha, sempre fazendo uma obra, sempre vendo lá uma fissura, uma trinca, vamos fechar isso aqui, vamos pôr uma massinha aqui, né? É de onde vem a palavra sinceridade, sem cera. E os caras vendiam lá antigamente aqueles vasos e passavam a cera, onde tinha as trincas, para tentar vender aquele vaso como se fosse novo. E sinceridade vem daí, né? Sem cera. Então a gente tem que ser transparente com Deus. É porque Ele conhece o nosso coração. A gente pode enganar os homens, pode mostrar uma realidade para os homens, mas a Deus a gente não engana. A Deus, Ele sabe exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está precisando, o que a gente está querendo, mas Ele quer ver a nossa humildade, a nossa submissão. E trazei madeira, né, o nosso corpo apresentado a Deus, o nosso corpo a serviço de Deus. Nós
sabermos que as oportunidades que Deus nos dá é porque a gente tem que estar revertendo isso para a obra, né? Nós temos que ser os adoradores. E adorar a Deus não é só cantar uma música de adoração. Adorar a Deus é a nossa obediência, é a nossa submissão, é o nosso serviço. Isso nós estamos adorando a Deus. Então, isso é importante para as nossas vidas. E no capítulo 6, versículo 15, acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. O templo foi terminado. O próprio rei depois reconheceu, olhando lá, os livros, ele viu que tinha um decreto de Ciro, onde Ciro liberava o povo para ir reconstruir o templo. E ele reconheceu que aquele templo poderia ser reconstruído e o templo foi finalizado. O nosso templo vai ser finalizado. Nós vamos ter lutas, mas eu creio que cada um de nós vai completar a boa obra. Nós temos uma boa obra para completar. E Deus é fiel e justo para que a gente complete essa boa obra. Cada um de nós aqui vai ter o templo reconstruído. Eu não sei o que cada um precisa reconstruir, o Senhor sabe. Eu não sei que área cada um tem que trabalhar, o Senhor sabe. Mas o templo vai ser reconstruído. E vejam bem, quando é que o templo acabou de ser construído? Na festa dos tabernáculos. Como Deus é um Deus detalhista, né? A festa dos tabernáculos, como o apóstolo falou, para os judeus ela tem um sentido físico muito forte, né? São as 3 festas que eles têm que celebrar de caráter perpétuo. Uma delas é o tabernáculo. É a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculos, né? E para nós tudo isso tem um sentido espiritual muito forte também. A Páscoa representa Jesus nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pentecostes representa o Espírito Santo nas nossas vidas. E o tabernáculos é uma festa escatológica. Quando Jesus voltar, nós vamos tabernacular com Ele. Então, toda essa figura aqui do templo, da celebração de Páscoa, de tabernáculos, quando eles estavam reconstruindo o templo, tem todo um significado espiritual para nós. E nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar nessa reconstrução do templo. Para quando Jesus voltar, que todos nós ansiamos por isso, Ele nos encontre como a noiva sem mácula e sem ruga, que é isso que Ele vem arrebatar. Ele vem arrebatar sua noiva, sem mácula e sem ruga. Que Ele possa encontrar cada um de nós nessa situação, com o templo bonitinho. O templo somos nós. É a nossa vida, é o nosso caminhar, é o nosso pensar, são as nossas atitudes, é o nosso falar. Esse é o templo que tem que ser reconstruído. E não despreze os pequenos começos. E eu queria essa manhã orar um pouquinho sobre isso, para que Deus esteja fortalecendo cada um de nós, para que a gente continue essa caminhada, para que Deus continue nos equipando com armas da milícia dele lá, para que a gente possa combater o inimigo. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Que Deus nos capacite e nos use como um instrumento nas suas mãos. Que Deus permita, que não permita que o mundo se sobreponha ao Espírito Santo. É uma luta. Que o velho homem não se sobreponha ao novo homem. E que a gente complete essa boa obra que Deus começou na vida de cada um. Pai, nós te louvamos essa manhã, te damos graça, te louvamos por cada vida aqui, Senhor. Nós clamamos, tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu conheces cada necessidade, tu conheces cada sonho, cada projeto.
Tu conheces, Senhor, o que cada um está ansiando. Tu conheces, Senhor, o coração, a motivação de cada um. Por isso, Senhor, vem agora, derrama graça sobre graça, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo numa porção dobrada aqui sobre cada vida aqui, dando direção. Tu sabes as áreas que cada um tem que trabalhar, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um. Tu conheces cada uma das nossas fraquezas, ó Pai. Nos fortalece nessas fraquezas. Nos fortalece, Senhor, nesses momentos que os nossos joelhos ficam trôpegos, e fortalece o nosso caminhar. Vai à frente, Senhor, aplainando caminhos tortuosos, quebrando todos os ferrolhos de ferro, Senhor. Vai à frente. Traz, Senhor, um rio de águas vivas para cada um aqui, para que nós possamos, Pai, caminhar em crescimento, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação e para que nós possamos ser encontrados, preparados como noiva. Nós não queremos ser nécios, Senhor, nós queremos fazer parte da Tua noiva sem mácula e sem ruga. Que Deus abençoe cada vida aqui, Senhor. Que Deus fortaleça cada um de nós aqui. Que Deus esteja conosco a cada momento. Que nós possamos ter cada vez mais momentos de oração. Que nós possamos ter cada vez mais momentos de intimidade contigo, Senhor. Nós queremos ter essa intimidade contigo. Nós queremos Te buscar mais e mais, Senhor. Nós queremos completar a obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.